E Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia do seu próprio mal. Amém, irmãos? Amém. Eu sei que é um texto bastante conhecido, mas trata-se do sermão da montanha. Jesus está ensinando aos seus discípulos, assentados sobre um monte, sendo interrogado em algumas questões. Jesus vai respondendo e orientando aqueles que estão lhe ouvindo. Então, alguns versos antes, a partir do capítulo de número 5, você vê Jesus falando sobre as bem-aventuranças, Jesus comentando sobre ser sal da terra e luz do mundo, alguns pontos que questionavam a respeito da lei, de como que agora deveria ser, questão do homicídio, do adultério, de vingança. Jesus ensina aos discípulos a orar depois de perguntarem a ele como deveria fazer. E aí ele informa que a oração dos seus discípulos não poderia ser como as dos fariseus, que pensavam que por muito orar, jejuar, que Deus estaria ouvindo, iam para as praças, batiam no peito, faziam as suas orações em voz alta, pensando que por causa disso, tentando colocar a sua justiça diante dos homens, a justiça própria. Então Jesus ensina aos discípulos a orar como que deveriam orar. Capítulo 6, a partir do verso 9, nós temos a famosa oração dominical, que é a oração do Pai Nosso. Jesus ensinando aos discípulos como deveriam orar. Terminando o capítulo 6, Jesus então vê uma preocupação no coração dos seus discípulos. Jesus percebe que eles estão ansiosos, nessa ansiedade devido ao dia a dia, como viver, o que vai ser, o que esperar, que são dilemas nossos diários, que nós vivemos no nosso dia a dia. Eu creio que se perguntar aqui esta noite, não tem um que vai deixar a mão baixada se não se preocupa com o dia de amanhã. Todos nós nos preocupamos com o dia de amanhã. O chefe de família vai preocupar-se com o futuro dos seus filhos, o cuidado da sua casa, o seu próprio cuidado, o que vai ser quando chegar a velhice, quando chegar o tempo, quando chegar a idade. Então são coisas que permeiam a nossa mente e não temos como fugir delas. Sempre vai haver um ponto de interrogação. O que vai ser, como vai ser, o que vai acontecer. Jesus viu isso nos seus discípulos, vendo que eles estavam um pouco ansiosos, preocupados. E com isso Jesus vai orientá-los, vai dar alguns exemplos dos passarinhos, exemplo do lírio dos campos. Jesus vai dizer que, como crentes, como filhos de Deus, eles devem agora depender de Deus, confiar em Deus, colocar toda a sua ansiedade, todas as vossas ansiedades sejam apresentadas diante de Deus. Então, viver uma vida totalmente dependente de Deus.
Até parece uma utopia quando se fala viver uma vida dependente de Deus, mas para o crente não. Para o crente que entende que o seu levantar é porque Deus teve misericórdia dele. Aleluia. Para o crente que entende que ele anda porque Deus tem misericórdia dele. Glória a Deus. Aleluia. Para o crente que entende que a força do seu braço, que dá-lhe condições para trabalhar, para prosperar, para conquistar, isso depende de Deus, da sua misericórdia. Aleluia. Então não é uma utopia afirmar, confirmar e repetir e dizer que nós, como cristãos, que nós, como crentes em Jesus, nós precisamos viver uma vida dependente de Deus. Porque isso é necessário, porque somos conhecedores da sua palavra. E sabemos que Deus tem um propósito com cada um de nós. Como filhos de Deus, Deus tem um propósito para cada um de nós, para a nossa família, para a nossa vida, para o nosso ministério. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus não trabalha conosco como filhos por acaso, por coincidência. Não. Tudo na nossa vida, porque a sua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Então, se eu como filho eu amo a Deus, então todas as coisas, até às vezes negativas diante dos meus olhos, vão contribuir para o bem do serviço do Senhor, da minha vida de fé, da minha vida na presença de Deus. Porque a nossa vida de fé, ela se torna didática quando nós aprendemos a andar na presença de Deus e na dependência dele. Didática para os nossos filhos, didática para os nossos parentes, didática para aqueles que ainda não têm conhecimento de Cristo, do Evangelho, do Reino. Então viver uma vida dependente do Senhor torna-se uma vida didática para muitas pessoas, porque não compreendem e não veem onde há tanta fé, onde há tanta confiança, quando tudo parece que está dando errado, quando tudo parece que não vai bem, quando o país não está bem, quando o mundo não gira bem, quando as coisas parecem que não estão para peixe. Então parece que nós temos a nossa fé arraigada em Cristo, nos fortalecendo para viver esses desafios diários da nossa vida. Mas volta e meia, nós parece que nos entristecemos e nos preocupamos com o dia de amanhã. E Cristo viu isso nos seus discípulos e Ele vai dizer a eles: olha, vocês olhem para os passarinhos, não trabalham, não plantam, não semeiam, mas o vosso Pai Celestial tem cuidado deles, não tem deixado faltar-lhes nada. A orientação de Jesus é para que eles acreditassem na dependência de Deus, e que quem depende de Deus, Deus é muito mais Pai do que de um passarinho que Ele criou e que ainda não semeia para ter o seu alimento. Mas se Ele cuida de um animal que é insignificante para o homem, quanto mais aqueles que são filhos de Deus, quanto mais aqueles que Ele chamou por seu decreto, quanto mais aqueles que Ele amou e morreu na cruz do Calvário. Então nesta noite eu quero sim profetizar, mas não profetizar pelo espírito da profecia, mas pela palavra de Deus. Deus cuida de você, Deus cuida de você, Deus cuida de você. Deus conhece a sua necessidade, Deus conhece a sua preocupação, Deus conhece a sua ânsia dentro do seu coração, ministerial, espiritual, material. Deus conhece e Ele está pronto a nos atender. Glória a Deus. Mas o diabo sabe que depender de Deus não é bom. Não, porque quem depende de Deus vai viver dentro da vontade de Deus. Então o diabo não quer que nós dependamos de Deus. Até oferece pratos diante de nós para nos tirar da dependência diante de Deus. Mas nesta noite, tenha discernimento
alimento espiritual e perceba que aquilo que vem muito fácil é o diabo que coloca em tuas mãos, mas aquilo que vem com luta, com dificuldade, que você percebe que é Deus trabalhando, então acredite, o Senhor não te deixará órfão. Dependência e confiança é isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Quando ele fala dos lírios, olha, veja os lírios, né? Nem Salomão se vestiu como eles. Olha que Salomão era rico, hein? Era rico. O rei mais rico da história de Israel foi Salomão. Ele juntou tanta riqueza. E o Senhor Jesus disse, nem Salomão se vestiu como eles. Então não preocupem vocês. Vosso Pai sabe que vocês precisam andar vestidos. Vosso Pai sabe que vocês não vão andar nus na rua. Então Ele vai cuidar de vocês. O mínimo Ele vai dar, o necessário Ele vai dar. O necessário Ele vai prover. Ele vai prover o que é necessário. E aí Ele aponta para os gentios dizendo, olha, não façam como os gentios. Os gentios já correm tanto atrás dessas coisas e se esquecem que o primordial é Deus. Porque para mim levantar, ter força e correr atrás dessas coisas, eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso ter vida, eu preciso ter saúde, não é verdade? Eu preciso ter vida, eu preciso ter saúde para mim, ter força para correr atrás dessas coisas. Então, na minha mente, o que eu tenho que ter? Foi Deus, primeiro Deus me deu força, Deus me levantou, Deus me ajudou. E Jesus está dizendo que os gentios não pensam dessa forma, esquecem-se de Deus e correm atrás dessas coisas. Mas vocês não é para fazer como os gentios, esquecerem-se de Deus e correrem atrás dessas coisas. É para primeiro buscar o reino de Deus. Vocês conhecem, eles não conhecem. Vocês conhecem, eles não conhecem. Para vocês, a ordem é buscar primeiro o reino de Deus. É claro que falar de primeiro aqui é dar prioridade. É dar prioridade às coisas de Deus. É dar prioridade ao reino de Deus. É dar prioridade em buscar o Senhor. É fazer o que nós fazemos diariamente. É levantar de manhã e reconhecer que Deus deu a noite para dormir, agradecer e pedir a bênção durante o dia. Isso é dar prioridade. É deitar à noite, agradecer pelo dia que passou, agradecer por Ele ter nos guardado, nos livrado e pedir uma noite de paz. Isso é dar prioridade. É pegar um garfo para se alimentar, seja em casa, seja no restaurante, onde for, e na hora agradecer pelo pão. É dar prioridade. É dar prioridade, é comprar um terno, é comprar uma peça de roupa para participar de um trabalho na igreja, para desenvolver um trabalho na igreja e agradecer a Deus. Isso é dar prioridade. Por quê? Porque está reconhecendo que se não fosse Ele, nós não teríamos condições, e não teríamos mais pastor. Eu tenho um bom salário, eu tenho um bom emprego. Tem sim, você conseguiu, estudou para isso. Sim, pastor, estudei, me formei e lutei por isso, mas quem te deu vida para que isso aconteça foi Ele. Então Ele é a prioridade, Ele é o primeiro, Ele deve ser o primeiro. Ele deve ser o primeiro. Aleluia. Então, prioridade. Muitas vezes nós falamos dela, é uma palavra até bonita de se pregar, porque é falar da sua vida voltada para Deus, de você ter tempo para Deus. Mas muita gente tem deixado de dar prioridade nessas simples coisas que eu acabei de citar. Mas demonstram muito mais ainda quando se trata do reino de Deus na sua essência, que é fazer o trabalho do reino de Deus aqui na terra, que é a tarefa e a missão da igreja do Senhor Jesus. E devido a isso, nós estamos nos parecendo com os gentios que Jesus falou. Olha, os gentios já correm atrás dessas coisas, e nós ficamos nos parecendo com eles. Quem eram os gentios para os judeus? Naquela época era todo o povo que não era judeu, era gentio para ele. Mas é como o povo do mundo que só correm atrás das coisas, da sua conquista, e esquecem que Deus tem que ser o primeiro, que Deus tem que ser o primeiro.
muitos de nós estamos agindo desta forma. Como, pastor? Jesus mostra isso. Verso 19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corroem, onde ladrões não escapam e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aí nós estamos falhando isso aqui muitas vezes, pastor Elias. E falhando por quê? Porque dizemos fácil até com a nossa boca que nós damos prioridade às coisas de Deus, ao reino de Deus. Mas será que realmente nós o fazemos? Será que é de verdade isso mesmo? Damos prioridade realmente às coisas de Deus? Ou parece que tudo é em segundo plano na casa do Senhor? Tudo é em segundo plano. Quando nós projetamos o ano da nossa vida, será que nós projetamos no início do ano de janeiro? O ano que vem eu vou ganhar 5 aulas. Eu duvido. Olha, é mínimo que fazem esse tipo de coisa. Ah, eu vou orar para Jesus batizar 10 jovens com o Espírito Santo quando eu pregar. Não, mas o meu planejamento a este ano, eu quero terminar e quitar a minha casa. Ah, eu quero quitar o meu carro. Eu quero adquirir isso, quero comprar isso. Vou programar a minha viagem para o final do ano. Você percebe isso? Isso é uma questão até meio automática nossa. Nós planejamos o ano, 2 anos aqui na terra. Parece que nós não planejamos que Jesus vai voltar amanhã, que Jesus vai voltar no mês que vem, e nós não fizemos quase nada. Mas nós planejamos que nós precisamos adquirir o terreno, adquirir a casa, o apartamento, pagar a faculdade do filho, planejar isso ou outro aquilo, e nos esquecemos que o reino de Cristo, que é o principal da nossa vida, nós não planejamos nada sobre ele. Dá uma olhada na sua vida para ver se você planejou para esse ano alguma coisa espiritual. Traga à sua memória se de janeiro até agora você pensou sobre algo espiritual que gostaria que acontecesse no reino de Deus na sua vida. Então, como é que nós dizemos que colocamos prioridade? Como é que nós damos prioridade? Se eu não planejei nada espiritualmente, todo o planejamento meu até agora foi materialmente, foi familiarmente, foi isso que eu planejei, isso que eu pensei. Mas cadê que eu pensei no reino de Deus? Eu quero que isso aconteça, eu quero fazer isso, eu quero conquistar isso espiritualmente. Nós não paramos para planejar. É por isso que Jesus está dizendo aqui: não acumuleis tesouros nesta terra. Por quê? Porque quem acumula tesouro na terra pode ser roubado, e o teu coração vai estar nas riquezas desta terra. Onde estará o teu coração? O meu coração vai estar aonde eu colocar o meu tesouro. E se o meu tesouro está na terra, é aqui que ele vai pensar. Mas se o meu coração estiver lá, eu vou depositar as coisas lá, então meu coração vai estar lá. Aquilo que tem mais valor para mim, se estiver na terra, o coração vai estar aqui. Mas se estiver no céu, o coração vai estar lá. Então eu pergunto: onde está o meu coração? Glória a Deus. Se o meu coração, se o teu coração vive só nas coisas desta vida, é porque nós estamos ajuntando tesouro aqui, pastor. Agora, se o meu coração, pastor Cleiton, está lá, só pensando nas coisas de lá, então isso indica prioridade. Qual é a prioridade? É que eu estou ajuntando tesouros nos céus. Então, quando eu ajunto tesouro nos céus, o meu coração vai estar onde eu coloco os meus tesouros, onde estão as coisas de valor para mim.
Então nesta noite, Deus nos chama a atenção sim, através da sua palavra, e palavra esta dizendo: se eu digo que tenho prioridade, então eu vou ajuntar tesouros nos céus, porque ajuntando tesouros nos céus, o meu coração lá vai estar, e eu só vou pensar nas coisas que são de cima. Aleluia. As coisas que são de cima. Mas é isso. Onde ajuntarmos o nosso tesouro, vai estar o nosso coração. E se nós pensamos nas coisas de cima, o nosso coração vai estar lá. E aí sim você começa a perceber pessoas que realmente priorizam as coisas de Deus. E aí sim você observa pessoas que dão prioridade ao reino de Deus. Ajunta em uma roda e vê o que é a conversa que tem. Se fala só de coisas materiais, vai perceber que a prioridade não é o reino de Deus, principalmente ministerialmente. Ajunta entre os obreiros. Qual é a conversa que tem mais tempo entre o ministério, entre os amigos obreiros? Qual é a conversa? É das coisas da terra ou são das coisas lá de cima? Porque se for lá de cima, é porque o obreiro está priorizando as coisas dos céus, as coisas do reino de Deus. É ganhar almas, é estratégia de evangelização, de missões, de fazer o reino, de fazer a vontade do Pai, de viver falando das coisas dos céus, das experiências dos céus, das experiências espirituais. Quando há ajuntamento que não tem experiências espirituais, é porque então o coração ainda está nesta terra. As coisas da terra que ainda têm valor, mas quando as experiências são contadas e as lágrimas vêm, é porque a mente, o coração já se ligou e é lá na glória que ele está. Aleluia! Glória a Deus. Prioridade é onde está o teu coração. Pastor, eu sou novo, tenho muito tempo à frente ainda. Mas não é em volta, a Bíblia diz que amanhã é um dia não nos pertence. Amanhã é um dia não nos pertence. Eu não sei se eu acordo amanhã. Quem dá essa certeza? Quem dá essa certeza? Quantos e quantos deitam e não se levantam? Quantos saem de um lugar e não chegam a outro? O que eu quero ter certeza é da minha salvação. Porque se eu tombar aqui, eu sei que lá eu vou estar. Aleluia! Deus e poder, A aleluia. certeza da nossa vida eterna. Mas se o coração estiver aqui ainda, tem gente que se perguntar: se ele quer que o arrebatamento aconteça hoje, tem gente que parece que ainda fica meio na dúvida. Se perguntar: quer que Jesus venha hoje, depois do culto? Tem gente que ainda parece que corre risco de pensar duas vezes. Não, irmão, será a nossa alegria. Se de repente o arcanjo calar aí. Louvado seja Deus. Aleluia. Ah, irmão, os planos que eu fiz, não quero mais saber. Se o arcanjo vaiar e tocar a trombeta, o crescimento que eu projetei, que eu pensei, se não acontecer para mim, não faz diferença. Porque eu quero estar com Ele. Esse é o desejo da igreja de Cristo. Paulo já dizia sobre isso, que o desejo dele era estar com Cristo. Porque morrer para ele era ganho e o viver era Cristo. Esse é o pensamento que deve permear a mente de todo cristão. Aleluia! O céu é estar com Ele. E enquanto aqui vivermos, é pensando nas coisas que são de cima. Verso 22, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão.
como lâmpada no corpo. Isso aqui fala de entendimento, irmãos. Isso aqui fala de claridade, de compreensão. Nós compreendemos o Evangelho pela revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu não sei se consegue compreender isso que eu vou dizer agora. A questão é que muita gente não entendeu o que recebeu de Deus. Pastor Rodrigo, Pastor Júnior, muitos não compreenderam o que recebeu de Deus, são crentes, mas ainda não têm uma verdadeira compreensão do que é o Evangelho. Mas como assim, pastor? Nós vivemos por 3 conhecimentos no mínimo. Vivemos pelo conhecimento empírico, que é aquele da praxis da vida, aquele que nós aprendemos diariamente, observando experiências, vivenciando. E aí vai passando o seu tempo e você vê muitos idosos, muitos sábios, e não porque fizeram faculdades, não porque estudaram grandes universidades, mas a vida eles ensinaram. E o conhecimento do dia a dia, a prática da vivência, da experiência, eles deram muito conhecimento em sabedoria. Mas nós temos conhecimento instrutivo, que é o conhecimento ensinado, passado, de um professor para o aluno, de um pai para o filho. Esse nós adquirimos nas universidades, nas escolas, nos cursos. E quanto mais se estuda, mais se agrega conhecimento. Mas tem um conhecimento que não vai ser Harvard, que não vai ser a melhor universidade do país, que não vai ser a melhor escola particular que se paga, a mais cara, não vai conseguir dar a um jovem, a um adolescente, a uma criança, a um adulto. Esse conhecimento, Jesus mesmo disse: olha, eu vim do Pai, eu desci de lá, eu conheço o Pai, porque eu vim de lá. Aleluia. João 14. Eu vim do Pai, eu conheço Ele. Aleluia. E eu vou dar a conhecer a quem eu quiser revelar. Aleluia. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: o conhecimento revelado, só Ele é capaz de trazer a nós, só Ele é capaz de dar. Você entende porque eu disse que você é privilegiado? Porque Ele te escolheu para revelar o Evangelho, Ele te escolheu para revelar o Pai, Ele te escolheu para trazer a revelação do reino de Deus. Aleluia. Só Jesus traz o conhecimento revelado. Esse conhecimento revelado é das coisas de Deus, é do Pai, é do reino de Deus. Esse conhecimento revelado não se acha nas escolas, não se acha pela experiência da vida, mas só se encontra em Jesus Cristo, nosso Glória a Senhor. Deus. Só nele, porque só Ele abre a mente para a compreensão de que eu preciso da salvação, de que eu preciso do Pai. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se não for Ele, ninguém entende que precisa de salvação. Mas nós entendemos porque Ele abriu a mente. Por isso que Ele diz que os olhos são a lâmpada do corpo, porque o conhecimento revelado veio através da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Se o mundo aí fora entendesse como nós somos privilegiados, se eles entendessem como nós somos abençoados, todos gostariam de estar aqui dentro para estarem recebendo esse conhecimento revelado. Mas eles não entendem, eles não compreendem. Mas você, meu querido, compreende, entende. Foi te revelado, te abriram os olhos para o Evangelho de Jesus Cristo, te abriram os olhos para compreender o reino de Deus. Então, quando eu tenho esse entendimento, é por
por isso que eu dou prioridade, porque eu sei que não tem nada melhor, não tem nada mais importante do que o reino de Deus para a minha vida. Quando eu entendo, quando eu compreendo, nada é mais importante para mim do que o reino de Deus. Mas infelizmente, queridos, o que eu tenho visto de crentes que não têm esse entendimento, e é exatamente por isso que não dão prioridade ao reino de Deus. Sempre para depois, porque não compreendem, porque não entendem isso. Ei, nós somos privilegiados, nós somos abençoados, porque Ele revelou o Evangelho a nós, nos fez compreender o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Então valorize isso, meu amado. Valorize isso. Não. É bom estar aqui quarta. É bom estar aqui sexta. É bom estar domingo. É bom estar aqui. Não é penoso, não. É bom estarmos na casa do Senhor. É bom estarmos aqui. É bom termos um ministério confiado a nós. É bom estarmos aqui. Não é penoso, não, Senhor. Nós temos as nossas dificuldades, sim. Nós temos as nossas responsabilidades, mas não pode ser um peso. Porque peso Ele carregou por nós. Peso Ele carregou por nós. E é privilégio. Deus, aleluia. Receber Glória a Deus. é privilégio receber um ministério. É um privilégio receber algo da parte de Deus para realizar no seu reino. É um privilégio. Só entende como peso quem não tem entendimento do que Ele fez por nós. De como Ele abriu os nossos olhos para o Evangelho, porque estávamos em trevas e não enxergaríamos a salvação, mas Ele abriu os nossos olhos e nos deu a salvação. Então nós devemos estarmos felizes, felizes todos os dias. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas infelizmente muita gente ainda não compreendeu. Muita gente ainda não entendeu o que foi que Cristo fez. Mas eu espero que você saiba, você compreenda que dar prioridade não é só falar de boca para fora. Não é só ficar se apresentando onde deve. Mas é o coração voltado para Ele. Aleluia. É a compreensão de que sem o reino de Deus nós não somos nada. E por último, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ou a Deus e a mamon. O texto já é claro. Não dá para agradar a Deus. Não dá para agradar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E aqui eu falo sobre dedicação. Se você se dedicar à vida, às coisas desta vida. E quando nós falamos de dedicação, geralmente envolve o nosso tempo. Nosso tempo, que é o que se conta na nossa vida. Se nós dedicarmos muito tempo à nossa vida terrena, vai passar o tempo. E as coisas espirituais de Deus vão ficando para trás. O reino de Deus vai ficar para trás. Mas nessa noite Deus me chama para dedicar tempo a Ele. Glória a Deus. Tempo a Ele. Tempo de oração, de particular com Deus. Tempo de estudo da Sua palavra. Tempo
pessoal com Deus, porque tempo coletivo dentro de um recinto como esse, às vezes se torna até fácil. Porque você fica 2 horas aqui, depois vai embora. E muitas vezes parece que Deus nem estava junto, parece que Deus só estava aqui. Deus não está preso aqui. A nossa vida com Deus não deve se limitar a esse tempo, se limitar ao que se envolve na instituição. A nossa vida com Deus precisa de tempo de dedicação pessoal. Aleluia. Pessoal. Glória a Deus. E eu tenho comigo no meu coração uma coisa minha, para compreensão, é claro. Eu entendo que é o que mais Deus tem desejado de nós. Mais Deus quer de nós, né, pastor? É tempo. Porque tudo a gente fala que está sem tempo. Tudo nós falamos que estamos sem tempo. E como Deus quer um tempo conosco? Ele tem tempo. Mas e você e eu? E nós? Deus tem tempo de eternidade. Kairos de Deus não passa como o nosso Cronos. Então Ele está sempre esperando o seu tempo. Aleluia. Até a hora que você resolver que Ele precisa do seu tempo, do meu tempo, do nosso particular, pessoal. Vida de crente não é só aqui dentro. Vida de crente não é só em cima do altar. Vida de crente em Jesus é 24 horas do nosso relógio. É 24 horas com Ele. É trabalhando, seja o que estiver fazendo, mas é com Ele, é com Ele, é com Ele, é com Ele, porque a nossa dependência precisa ser dele. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, os irmãos sabem que a vida ela é feita daquilo que você vê. Daquilo que você vê. Não basta saber o que a gente está vendo. Glória a Deus. Aleluia. O que a gente está vendo. Diz que o adversário ofereceu coisas para Jesus. E ele, lembra quando ele foi levado para o deserto para se tentar? Jesus foi levado para o Espírito. E o adversário ofereceu tanta coisa, mas ele não tinha nada. Engraçado. Ele estava oferecendo aquilo que não era dele. Mas, meus irmãos, se você começar a ver diferente, você vai ver que Deus tem muita coisa para você. Glória a Deus. Aleluia. Eu sempre estou falando para a igreja que nós precisamos começar a ver o céu pelo lado de dentro. E quando você vê o céu pelo lado de dentro, alguém pode estar dizendo para você, não vai dar. Mas você diz, vai dar sim. Alguém pode estar dizendo ou parando. E você vai dizer o contrário. Eu vou continuar. Aleluia. Glória a Deus. O que está vendo diferente? Vem